Continuando o processo de determinar os intervalos de confiança, vejamos agora como conseguir os intervalos de confiança para a média da população, mas quando sabemos a informação da variância populacional. É muito raro isso acontecer, mas julgando que nós saibamos essa informação, teremos o seguinte. Vamos seguir alguns procedimentos. Primeiramente, nós vamos verificar se os requisitos são satisfeitos, ou seja, se nós temos uma amostra aleatória simples, com o desvio padrão conhecido, ou a população parece ser normalmente distribuída, ou ainda o número de elementos da nossa amostra ser maior que 30. Neste caso, nós determinamos o valor crítico z de alfa sobre 2, que corresponde ao nível de confiança desejado, e esse valor é determinado conforme nós vimos anteriormente. Nós vamos em seguida calcular a margem de erro, sendo ela dada por essa forma, ou seja, o valor crítico vezes o desvio padrão populacional, dividido pela raiz quadrada de n. Por fim, nós vamos construir um intervalo de confiança através dessa fórmula, que leva, então, os valores da média amostral, da margem de erro e o nível de confiança que nós desejamos. E somente ao final do processo é que nós vamos arredondar os limites do intervalo para 3 dígitos significativos. Vejamos então um exemplo. A distribuição dos pesos de pacotes de semente de milho enchidos automaticamente por uma certa máquina é normal, com desvio padrão populacional, sigma aqui no caso, é conhecido e igual a 200 gramas. Uma amostra de 15 pacotes retiradas ao acaso apresentou os seguintes pesos em quilos. Então nós temos essa amostra aqui. Assim nós vamos construir um intervalo de 95% de confiança para o peso médio dos pacotes de semente de milho. Observem que dispomos aqui do desvio padrão populacional, que é igual a 200 gramas, mas ainda não possuímos a média amostral, porém pode ser determinada a partir dos valores aqui mostrados na tabela. Teremos então que a média será dada pelo somatório de todos os pesos dos pacotes, obtendo então o valor 300,32, e dividiremos por 15, pois a nossa amostra possui 15 elementos, o que resulta então em 20,02 kg em média. Agora observem que o nosso desvio padrão populacional é igual a 200 gramas, mas como estamos trabalhando com o peso dos sacos em quilo, nós vamos transformar então o desvio padrão para essa mesma unidade, obtendo então 0,200 kg aqui para o nosso desvio padrão. Como queremos ter 95% de confiança, temos então que o valor crítico será igual a z de alfa sobre 2, que é igual a z de 5% sobre 2, ou seja, o z de 2,5% que nós já encontramos anteriormente, e que é igual a 1,96. E assim, a nossa margem de erro será dada então pelo z de alfa sobre 2 vezes o desvio padrão populacional, dividido pela raiz quadrada de n, e isso é igual a 1,96 vezes nosso desvio padrão populacional, que é 0,200, sobre a raiz quadrada de 15, que são a quantidade de elementos da amostra que retiramos. Então, resolvendo esses cálculos, vamos encontrar o erro aqui, a margem de erro de 0,10121. Assim, nós vamos construir um intervalo de confiança através da nossa fórmula, que envolve, então, a média amostral, a margem de erro e o nosso nível de confiança. Substituindo os valores, nós teremos, então, essa expressão, 20,02 menos 0,10121, é menor do que a média populacional, e a média populacional, por sua vez, é menor do que 20,02 mais 0,10121, e isso tudo é igual a 95%, que é o nível de confiança que nós queremos. Assim, nós vamos obter, então, este intervalo de confiança aqui para a nossa média populacional, e interpretando, nós temos, então, o seguinte. Estamos 95% confiantes de que o intervalo de 19,919 kg a 20,121 kg realmente contém o verdadeiro peso médio dos pacotes de semente de milho. Bom, e assim como fizemos anteriormente, para obter o tamanho amostral, para construir um intervalo de confiança para a proporção, nós podemos fazer também neste caso, mas com uma modificação na fórmula, para então encontrarmos o tamanho da amostra para a média populacional com a variância conhecida. Então, aí, nesse caso, trabalhando com a fórmula do erro amostral, isolando o nosso valor de n, nós vamos obter então que o tamanho amostral pode ser determinado a partir do nosso valor crítico, multiplicado então pelo desvio padrão populacional, e isso tudo dividido pela margem de erro que eu preciso observar, faz esse cálculo todo e eleva esse resultado ao quadrado. Então,
Vejamos aqui um exemplo para empregar essa fórmula. Que tamanho de amostra será necessário coletar para produzir um intervalo de 95% de confiança para a verdadeira média com uma precisão de 50 gramas? Então, como 95% de confiança, nós temos que o nosso Z crítico, né, é 1,96, como nós já vimos anteriormente. O tamanho da amostra, então, vai ser determinado através da sua fórmula que nós vimos anteriormente. O valor crítico é 1,96, vezes o desvio padrão populacional, que nós já sabemos que é 0,200, dividido, então, pela margem de erro que nós queremos aqui, que no caso é de 5%. Isso tudo elevado ao quadrado. Então, realizando o cálculo, nós obtemos 61,46. E aí vamos arredondar para mais. Sempre é arredondado para mais, tá, gente? Então, aí a gente obtém o valor 62. Portanto, isso indica para nós que necessitamos de 62 pacotes de milho para estimar a média populacional com a precisão e confiança desejadas. Bom, pessoal, veremos agora então como fazer para determinar o intervalo de confiança para a média populacional, tendo que a variância populacional é desconhecida, pois é mais comum não termos essa informação durante o estudo que estamos aqui realizando. Dessa forma, a única diferença é apenas na determinação do nosso valor crítico, né? Pois nesse caso, agora nós vamos utilizar outra tabela chamada de T de Student. E para determiná-lo, nós precisaremos do valor de n-1 graus de liberdade e do nível de confiança. Nós veremos isso com mais detalhes ao longo dos exercícios, como se utiliza essa tabela. Então, em seguida, nós vamos calcular a margem de erro, que também sofreu uma modificação aqui. Muito sutil essa diferença, porque anteriormente a gente usava o Z crítico, agora a gente utiliza o T crítico, né? Isso ainda vai ser multiplicado pelo desvio padrão amostral, porque nós desconhecemos a variância populacional, e isso tudo dividido pela raiz quadrada de n, né? Onde n é o total de elementos da nossa amostra. Nós vamos construir o intervalo da mesma forma que é feito anteriormente, ou seja, precisamos da média amostral, do erro amostral que foi calculado anteriormente, e isso é igualado ao nosso nível de confiança, ou seja, 1 menos alfa. Nós vamos também arredondar os limites do nosso intervalo para 3 dígitos significativos somente ao final do processo. Ao longo aqui desses cálculos, eu oriento vocês a utilizar no mínimo 5 casas decimais. Então aqui vejamos um exemplo. O peso médio ao nascer de bezerros da raça Ibagé, examinada uma amostra de 20 partos, foi de 26 kg com desvio padrão de 2 kg. Então, dê a estimativa por intervalo do verdadeiro peso médio utilizando o nível de confiança de 95%. Dessa forma, então, o nosso alfa é igual a 5%. Bom, nós temos como informação, conforme o enunciado do problema, que a média amostral é 26 kg, o desvio padrão amostral é 2 kg, e nós temos que o n é igual a 20, né? São 20 elementos da nossa amostra. Agora, falta-nos então descobrir o valor crítico de T associado a 19 graus de liberdade, pois nós temos 20 elementos na nossa amostra e o grau de liberdade é o total de elementos da amostra menos 1. Né? Então, 20 menos 1 dá 19. E o valor, né, 2,5%, é o alfa nosso, que é 5% dividido por 2. Então, T crítico está associado o grau de liberdade, que é 19, e essa área que está distribuída nas duas caudas, né, da nossa curva, que no caso, então, cada uma é de 2,5%, mas no total é os 5% que nós vamos observar. Então, vejamos como isso vai ser realizado no próximo slide. Então, nós devemos buscar na tabela o valor de T com 19 graus de liberdade e área com duas caudas igual a 0,05. Cuidado aqui que esse valor de 2,5% ele representa a área em uma das caudas. Mas como olharemos aqui na tabela a área em duas caudas, então nós ficaremos atentos ao valor de 0,05 ou de 5%. Assim, aqui na tabela nós temos o seguinte: os valores críticos são os valores internos, ou os valores que estão no corpo da nossa tabela. Os graus de liberdade devem ser buscados então na primeira coluna, e aqui em cima nós temos os percentuais das áreas distribuídas em uma ou duas áreas. Como analisaremos a área em duas caudas, nós devemos ficar então atentos a estes valores. Dessa forma, como nós temos 19 graus de liberdade, nós vamos selecionar esta linha,
Em seguida, como a área em duas caudas é de 5%, ou seja, de 0,05, nós vamos selecionar essa coluna e a interseção da linha com a coluna determina então este valor, que é, portanto, o valor de t procurado, ou seja, 2,093. Então, determinado o valor da margem de erro, nós teremos que a margem de erro vai ser igual ao valor crítico de t vezes o desvio padrão amostral, dividido pela raiz quadrada de n. Né? Então, o valor crítico é 2,093, que nós encontramos anteriormente, vezes o desvio padrão amostral, que é igual a 2, dividido pela raiz quadrada de 20, que é o total de elementos da nossa amostra. Realizando os cálculos, nós vamos encontrar, então, 0,93602. Bom, então, vamos determinar o intervalo de confiança para a média populacional através dessa fórmula. Substituindo os valores, nós teremos, então, essa expressão. Aqui nós realizaremos, então, apenas a subtração e a soma entre a média amostral e o valor da margem de erro. Nós teremos, então, o resultado que vai ser que a nossa média populacional vai estar variando entre esses dois valores. Então, fazendo a interpretação, nós temos, então, 95% de confiança de que o intervalo de 25,064 a 26,936 quilos, né, realmente contém o verdadeiro peso médio dos bezerros dessa raça Ibagé. E por fim, nós chegamos então ao cálculo do tamanho amostral para o caso de determinarmos um intervalo de confiança para a média populacional, tendo a variância populacional também desconhecida. Dessa forma, então, trabalhando com a fórmula da margem de erro, isolando o nosso n aqui na fórmula, nós vamos obter este valor de n aqui, que é igual ao t crítico vezes o desvio padrão amostral, dividido pela margem de erro, e isso tudo elevado ao quadrado. Vejamos então um exemplo. Nós vamos continuar o exemplo anterior dos pesos ao nascer, né, dos bezerros da raça Ibagé. Que tamanho da amostra então será necessário para produzir um intervalo de confiança de 95% para a verdadeira média, com uma precisão de 5% da média da amostra preliminar? Muito cuidado só com esse finalzinho aqui, pessoal, que ele está falando o seguinte: com uma precisão de 5% da média da amostra preliminar. Então, é 5% da amostra anterior. Então, nós temos o seguinte: como informação, o número de elementos, né, da amostra foi igual a 20, a média amostral desses 20 elementos foi igual a 26 kg, desvio padrão amostral 2 kg e o t crítico igual a 2,093. Logo, como queremos determinar uma amostra que tem uma precisão de 5% da média amostral anterior, então o erro amostral ele será dado então, pelo produto dos 5%, que é 0,05, pela média amostral, que é 26. Então, nós teremos aqui que o erro amostral vai ser de 1,3 kg. Portanto, o tamanho da amostra será dada por n igual ao t crítico vezes o desvio padrão amostral dividido pela margem de erro, isso tudo elevado ao quadrado. Então, substituindo os valores que nós temos, ficaremos então com 2,093 vezes 2, dividido por 1,3 elevado ao quadrado. Realizando esses cálculos, nós encontramos então 10,36, que vamos arredondar para mais, obtendo então 11 valores. A conclusão é que nós necessitamos então de uma amostra de 11 bezerros para a precisão e confiança estipuladas pelo pesquisador. E como a amostra piloto ela tem um tamanho n' igual a 20, e é maior que o tamanho amostral necessário, que é de 11 bezerros, então isso implica que a amostra piloto já foi suficiente para o estudo aqui que a gente está considerando. Bom, pessoal, era isso que tínhamos para discutir aqui nessa videoaula. Espero que tenham compreendido esses conceitos e agora é hora de praticar com a nossa atividade avaliativa. Na aula síncrona nós discutiremos as dúvidas, mas antes disso, vocês podem entrar em contato comigo pelo nosso grupo do WhatsApp. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.